A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. Então desce mais uma dose de boas discussões do automobilismo, começando mais um Café com Velocidade, edição 567. Vamos aqui falar de muito automobilismo, Fórmula 1, Fórmula E, Fórmula Indy, enfim, todos os assuntos que marcaram esse último final de semana. E estou aqui com um time de respeito, como sempre, algumas ausências, mas os que estão aqui estão preparados para discutir tudo mesmo do cenário automotor mundial. Então, o primeiro que eu chamo aqui para dar o seu bom dia, boa tarde, boa noite especial é Diogo Gomes. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Diogo Gomes, dê o seu destaque inicial. Grande Rosa, bom, destaque inicial para uma Fórmula 1 tanto quanto morna, eu diria, no Canadá. Não sei se exatamente se é um destaque, né, mas principalmente para uma Ferrari incrivelmente, para minha surpresa, muito forte mesmo no Canadá, né? Impressionante como eles desempenharam lá, mas tem muita coisa da corrida, muitas coisas da corrida que podem ser discutidas, apesar de não ter sido lá essas grandes maravilhas, e a gente consegue discutir isso aí durante o programa. Sem sombra de dúvida. E também conosco o Fábio Campos. Seja muito bem-vindo, Campos. Dê aí as suas primeiras impressões deste Café com Velocidade. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, direto aí de BH. Olá para você, Rosa. Olá para o Diogo, para os nossos ouvintes. Hoje vamos os três aqui fazer essa edição, que eu espero já esteja liberada na segunda noite, para a gente cumprir a nossa promessa, né, que nós estreamos essa nova fase da semana passada. Eu já adianto que a gente sofreu alguns imprevistos e eu espero não estar falando uma coisa e acabar acontecendo outra, mas não é por culpa de ninguém, enfim, por essas coisas que a gente acabou enfrentando um problema, um percalço, mas vamos tentar aqui, principalmente o Rosa vai se desdobrar aqui e ele terá o mérito de manter a palavra essa semana, mas enfim, mesmo que uma escorregada aqui, outra ali, esse nosso compromisso já começou semana passada, é um café que sai mais rápido, é um café com tem o mesmo período de mandar e-mails, e tem ouvinte aí que eu já estou sabendo que até mandou e-mail já com prazo estourado, né, porque já mandou praticamente aqui na segunda tarde da noite, já na hora da gravação, mas o importante é atender todo mundo, conversar com os nossos ouvintes. Estou curioso para ouvir a opinião deles, porque hoje, excepcionalmente, eu assisti a corrida, inclusive no dia da gravação do programa, então foi tudo uma correria, não deu tempo de ajeitar muita coisa, mas o importante é que deu para assistir tudo, deu para relatar tudo, deu para fazer as anotações, e a gente vai conversar sobre uma Fórmula 1 que é uma Fórmula 1 com safety car e uma Fórmula 1 sem safety car, né? Impressionante como a Fórmula 1 ela é, não digo nem independente, mas existem dois tipos de Fórmula 1. Existe a Fórmula 1 com e existe a Fórmula 1 sem o safety car. A gente vai começar esse bloco de Fórmula 1 e ao longo do programa, né, Rosa, discutiremos esses e outros temas relacionados a Montreal. Sem sombra de dúvidas. E aqui aquele rápido lembrete para você, ouvinte do Café com Velocidade, que quiser contribuir com o programa, entrar no nosso grupo de apoiadores e com uma quantia que pode ir de R$1 a R$1.000, enfim. Eu só estou estipulando um valor, mas pode ser até mais do que R$1.000. Se você puder. Nós aqui não estamos reclamando, muito pelo contrário. Com o seu apoio, com a sua ajuda, o programa é feito todos os meses, com hospedagem de servidor, com custos de publicidade e divulgação e outras coisas que ao longo do tempo nós vamos implementando e informando a vocês, meus caros ouvintes. Como que faz para apoiar?
apoia.se/Café com Velocidade. Nesse link, apoia.se/Café com Velocidade, tem tudo que vocês precisam para serem apoiadores do Café com Velocidade, inclusive participando de um grupo exclusivo de WhatsApp, onde as pessoas têm voz no programa. Infelizmente, nessa semana não tivemos nenhum comentário sobre esse final de semana de corridas com o áudio dos apoiadores. E aqui acaba até um pequeno parênteses da semana passada. Parece que perdemos alguns áudios, né, Fábio Campos? E você respondeu lá no grupo. Só fazer esse parênteses antes de começar, né, o programa. Sim, é verdade. Nós escorregamos na semana passada. Enfim, tivemos aquela troca de âncora aqui também em cima da hora. Impressionante. A gente começa o programa só pedindo desculpa, né? Mas respondemos os áudios. É bom o grupo de apoiadores existir por causa disso, né? Porque se um áudio acontece de não entrar na edição, que não é o ideal, jamais será, mas às vezes se acontecer, é respondido lá no grupo, enfim, respondido com áudio também, pode ser respondido por texto, se o mandatário assim quiser, enfim, então o canal lá acaba virando um canal de comunicação. Inclusive eu vou citar o áudio que a gente conversou lá ao longo do programa, porque teve a ver com o Canadá, Mercedes. Então eu vou estar até aqui nas minhas anotações para trazer para a edição de hoje. Mas antes de entrar no detalhe, lá acabou servindo na semana passada como um exemplo, né, de que às vezes a discussão que termina aqui no programa continua lá, né, continua lá com dúvidas, com perguntas, com troca de ideias. É um grupo de apoiadores, ou seja, não é um grupo superlotado, então todo mundo presta atenção em tudo, todo mundo interage direitinho. É um grupo muito legal para fazer parte, né, Rosa? Exatamente. Bom, agora chega de delongas, vamos começar o bloco da Fórmula 1 GP do Canadá, Montreal. É agora. Bom, então vamos começar as discussões sobre esta última corrida da Fórmula 1 no Canadá, uma corrida que sempre vem recheada de expectativa pelos últimos anos, por muitas provas interessantes, mas que tem um histórico até atípico, né? Vamos dizer assim. O Canadá, logo quando entrou no calendário, tinha corridas que eram muito acidentadas, mas nem tão lembradas por ultrapassagens. Depois, ao longo do tempo, com algumas mudanças de carros, ela teve uma reviravolta, virou uma pista das mais interessantes de se assistir corridas e tudo mais. Eu me lembro bem, né, quando teve aquela mudança nos carros de 2008 para 2009, que a partir disso o Canadá se transformou, espetáculos de corridas, muitas disputas, inclusive vamos dizer, as disputas eram acirradas entre várias equipes, um cenário bem complexo e diferente dos últimos anos. E aí, agora, 2 anos de 2 corridas mornas e 2 anos de 2 corridas onde a aerodinâmica desses carros mudou e que a etapa do Canadá chega com um campeonato embolado. Então olha que cenário maravilhoso para vocês começarem a dissecar esse grande prêmio. Nós temos 3 equipes com vitórias, disputando corridas de igual para igual. Aí vocês podem questionar, falar a respeito sobre isso. Porém, provas que podem ter as suas falhas e os seus problemas. E aí, pessoal, o que estamos vendo esse ano na Fórmula 1? Fábio Campos já deu uma dica ali do que ele pretende colocar nesse ponto, falou a respeito do safety car, mas eu quero ouvir Diogo Gomes. Diogo Gomes, o que você tem a falar depois de tudo que aconteceu neste último final de semana? Olha, eu acho que
É mais uma corrida daquelas que ela não nos deixa com a posição de não tomar uma conclusão fácil, eu diria, sobre todo esse parâmetro, todo esse aspecto, dessa imagem criada. Por quê? Ah, depois de uma corrida como essa do Canadá, com a vitória tão acachapante do Vettel, a pole position foi bem marcante, e o ritmo de corrida foi ainda mais, né? Nós tivemos, em tese, a gente discute mais para frente, 70 voltas, mas a impressão que dava é que se tivesse 140 voltas, o Vettel conseguiria completar a corrida do mesmo jeito, naquele mesmo ritmo, girando daquela mesma maneira, volta por volta, sabe? Assim, com tudo extremamente sob controle. Então, é um domínio realmente impressionante. Eu tive a impressão que, se ele quisesse puxar um pouco mais, ele até conseguiria. Então, numa situação normal, seria bem claro nós pegarmos depois de uma corrida dessa e não vou dizer cravar, mas ter um norte de que, olha, a Ferrari está numa posição interessante, ou a Ferrari talvez seja o melhor carro, ou algo de gênero. Bom, muitas pessoas podem fazer isso, não digo que estarão erradas, mas eu particularmente fico com receio de tomar essa posição pelo que a gente viu na temporada até aqui, né? De corridas de parâmetros, de uma corrida para outra, tudo muda muito, né? Tudo muda, em alguns casos até, como foi no caso da Espanha, tudo muda da água para o vinho, né? A Mercedes, por exemplo, nessa corrida, aí o completo, o lado oposto à Ferrari, né? É uma Mercedes o Toto Wolff, após a corrida, mandar um famoso, nós precisamos acordar, nós precisamos, o final de semana foi uma M, 3 pontos, vamos colocar assim, uma porcaria, vamos colocar dessa maneira. Então, é uma Mercedes até desnorteada, no sentido de, poxa, como é que está dando tudo errado? Essa Mercedes que há 2 corridas atrás foi dominante e que em momento algum a Mercedes foi páreo. Claro que em condições de características e principalmente condições de características de carro e principalmente condições de pneus. Então, as variações para esse ano, acho que elas são mais acentuadas e por isso dificultam a gente ter um norte. O norte talvez seja mais fácil de encontrar, mas ter uma conclusão ou bater um martelo de esse carro é o melhor, esse carro funciona melhor nessa condição ou naquela condição. Enfim, é possível ter algumas ideias, até porque a gente já alcança 1/3, né, da temporada, mas é algo tanto quanto mais complicado do que em anos anteriores. E isso é bom, para mim isso é bom, porque isso está gerando um campeonato interessante, um campeonato bem mais igual, eu diria, né? Tá certo que só Vettel e Hamilton lideraram, mas nós tivemos a Red Bull andando bem em etapas anteriores. Eu gostei também do rendimento da Red Bull, principalmente do Verstappen nessa corrida. Então, me parece ser um campeonato mais aberto do que em anos anteriores. Me parece não, acho que de fato a gente pode dizer, né, que é muito mais aberto que em anos anteriores. As corridas não estão convencendo todas elas, mas nós já tivemos boas provas esse ano, por razão X ou Y, mas já tivemos boas provas esse ano. Enfim, no geral acho que é uma temporada interessante, mas o que me instiga mesmo é essa questão de ela não ser fácil de ler, sabe? Ela é difícil, ela está exigindo que todos pensemos muito enfim, e analisemos todos os detalhes para poder ter algum norte, algum ponto a que se segurar para analisar. Eu estou gostando bastante dessa temporada e essa corrida, repito, apesar de ter sido bem morna, a maneira como a Ferrari se comportou me surpreendeu. Eu colocaria aí 2 pontos, né? Você e acho que muita gente, quando olha a tabela de classificação e vê tudo que já aconteceu, acha interessante no contexto geral o campeonato. E a gente já discutiu isso ao longo de vários anos de Café com Velocidade, algumas temporadas que a Fórmula 1 foi muito disputada o campeonato e as corridas foram isso, cenários bem complexos e pouca e, em alguns momentos, baixa competitividade. E aí, Fábio Campos, entram as perguntas dos ouvintes para também nos trazer reflexões dentro desse cenário. O Jailson Fernandes perguntou: razões da corrida fraca. Qual a principal razão para esta corrida ter sido fraca na opinião dele? Pneus que quase não desgastam, aerodinâmica, economia de equipamentos. Ele ainda pergunta diretamente sobre a Pirelli. Pirelli realmente não consegue fazer um pneu que se desgasta com facilidade? E aí eu faço um parênteses. Quem diria alguém falando sobre a Pirelli
não ter um pneu que se desgasta. Como 4 anos fazem uma diferença, né, no cenário do automobilismo. Já o Fabrício Dutra, Campos, fala assim: o que faltou para a Fórmula 1 no GP do Canadá? Direto e reto. E ainda ele faz a pergunta: o desgaste dos pneus? Então, Campos, tá todo o cenário para você. O cenário gigantesco, né, por causa só do comentário do Diogo aí já dá para pegar umas 3, 4 coisas, mas vamos lá, vamos focar então primeiro no que os ouvintes falaram. Em primeiro lugar, esqueçam ou não esqueçam, lembrem-se, né, atentem-se, ouvintes, que eu acho que existe um comentário que às vezes a gente faz no piloto automático, de achar que todo o problema da Fórmula 1 ou de corrida ruim é por causa da questão aerodinâmica. A gente tem que analisar isso, gente, pista por pista. Eu vi gente falando em Mônaco que a Fórmula 1 aerodinâmica não tem absolutamente nada a ver. A Fórmula 1, o problema da Fórmula 1 em Mônaco não é aerodinâmica. O problema da Fórmula 1 em Mônaco é o espaço. Né? Você, pelo contrário, você até vê o carro muito próximo um do outro lá, que é o que não acontece nas outras pistas. Tem ouvinte citando aí a questão aerodinâmica no Canadá. Não é o problema, a questão ali não é, não tem curva de alta praticamente, né? O que a gente se acostumou, eu acredito, de gostar dessa corrida. Eu até discordo um pouco do que você falou. Eu não acho que essa corrida é boa a partir de 2010. Essa corrida sempre foi boa, ou sempre teve vários a imprevisibilidade, e aí é o ponto que eu quero chegar, né, para responder essa pergunta dos ouvintes. A imprevisibilidade do Canadá, que já existiu em 2007, a gente já teve corridas lá em 2005, já teve corridas boas nos anos 90, enfim, aquela vitória do Alesi em 95, foi uma corrida imprevisível. Mas não é porque a pista é tecnicamente, não é que ela é ruim, mas não é exatamente a pista, o traçado que eu estou querendo dizer, não é exatamente o traçado glorioso, que você fala, nossa, é um traçado aqui para ser reverenciado. O grande segredo do Canadá, que não é um segredo, é a estrutura física da pista, né? Que é particular. É um grande prêmio que, por ser numa ilha, ele é encaixado dentro de uma ilha, qualquer contato ou problema causa o safety car. É a discussão que a gente já levanta aqui desde o começo do ano, né? E acho que essa questão da dependência do safety car, que eu falei na abertura, ela é muito clara no Canadá. Porque não é que todo o Grande Prêmio do Canadá precisou de safety car para ser bom, mas a grande maioria das boas provas do Canadá foi boa por causa disso. Então eu discordo do ouvinte quando ele pede, talvez, não sei se eles pediram, mas citaram a questão de um pneu que se desgasta. Eu acho que a gente pode nivelar um pouco mais acima aí o degrau, porque as corridas do começo do ano foram boas. E não foram por causa do pneu se desgastar. Então, cuidado, ouvinte, para não achar que esse band-aid é o melhor band-aid para se curar os ferimentos. Acho que foi o Jailson, o primeiro e-mail que você leu, Rosa, que ele fala... Exatamente. Ele cita uma série de coisas, né? Qual foi exatamente o problema? O problema, se a gente for citar aqui, nós vamos falar todas as coisas que a gente sempre falou. O problema é o de sempre, né? É o desgaste dos materiais, essa questão de tudo, da borracha. Eu acho que a Fórmula 1 tem os problemas da Fórmula 1, que eu acho que nesse caso, claro que a maioria das corridas ruins é por causa da aerodinâmica, mas eu não acho que nesse caso seja, a falta de... A Fórmula 1 precisa estudar a sua dinâmica de corrida, mais do que simplesmente mexer numa asa ou fazer um pneu que se desgasta. A dinâmica da corrida da Fórmula 1 está muito dependente de um safety car para as corridas serem boas, porque eu não acho que a Ferrari tenha... Não me saltou aos olhos, ao contrário do Diogo, o que a Ferrari fez, porque a Fórmula 1 2017, 18, enfim, é posição de pista. Né? A posição de pista é fundamental. Se você pega a Ferrari do Vettel e coloca ela em quinto, ela ia ficar em quinto. Por algum motivo, né, como aconteceu com o nobre Kimi Raikkonen, que mais uma vez fracassa numa classificação em que ele tinha total condição de brigar lá na frente. Né? A pouca produtividade do Kimi Raikkonen, se o nosso âncora assim desejar, pode ser motivo de discussão também nessa edição do Café.
né? Então, eu acho que para tentar resumir, o que faltou foi um safety car. Eu acho que um 1, 2, 3, que foi o que sempre, ou quase sempre, para não ser radical, temperou os grandes prêmios do Canadá, né? Tudo bem, teve o asfalto em 2010, que foi aquela questão justamente dos pneus, né? Que onde nasceu, eu sempre falo aqui, onde nasceu a ideia do pneu que se desgasta, foi naquela corrida de 2010, enfim. Cada ano tem uma outra especificidade, mas no geral, o Grande Prêmio do Canadá ele precisa de um safety car para juntar o pelotão. É muito fácil de acontecer, né? Porque uma batida ali aconteceu, né? Antes que o ouvinte ache que somos totalmente esquecidos, mas é como na Espanha, né? Um safety car na segunda volta não muda a dinâmica de corrida, porque não é só a questão de safety car juntou o pelotão. Não é isso. Infelizmente a Fórmula 1 só juntar o pelotão não é suficiente. Mas é aquela questão de um vai para o box, um acaba preservando um pneu, outro acaba usando uma estratégia diferenciada, outro tenta fazer ali de ficar na pista. Enfim, isso é que eu estou falando que é dinâmica de corrida. Isso falta esse tempero na Fórmula 1. É bom ser estudado, porque a gente tem uma Liberty que está preocupada com a Fórmula 1, ao contrário de muitos fãs brasileiros, que parecem sempre gostar desse tipo de corrida, já partem para o ataque de quem, antes de criticar, já partem para o ataque para defender corrida ruim. Eu acho que tem gosto para tudo, né? Tem gente que gosta de corrida ruim, tem gente que gosta de defender a Fórmula 1, seriamente. Há gosto para tudo. Mas para quem, e eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes seja assim, para quem gosta da discussão do que fazer, do que melhorar, o Grande Prêmio do Canadá é um exemplo. É um exemplo de como pode se estudar o Grande Prêmio do Canadá e o Grande Prêmio da China, né? Os dois exemplos extremos, talvez os dois exemplos opostos. Né? Como se mudar a dinâmica de um Grande Prêmio, o que fazer para se colocar no Grande Prêmio uma dinâmica de alternativa, de briga, porque só a questão da aerodinâmica pode não funcionar. É claro que é um passo gigante que a Fórmula 1 está dando para 2019. Gigante e positivo, mas tem muitas outras coisas que precisam vir a reboque, como diria o outro. Eu queria ver agora o Diogo Gomes falando assim, e que tal se a Fórmula 1 colocar os segmentos nas provas para poder ter... Não, brincadeira, Diogo. Nunca imaginaria você defendendo segmentos na Fórmula 1. Nunca. Apenas uma brincadeira. Exato. Na verdade, seria uma brincadeira só para descontrair um pouco aí. Eu defenderia se fosse efetivo, mas a NASCAR deu uma grande prova, tá dando uma grande prova de que é só uma firula mais ali, né, pra TV ter um comercial, enfim. Mas aí que tá, né, o Campos toca do detalhe, dinâmica de prova. A gente não vê mudanças, ou não tenha visto mudanças baseado nisso. Pelo contrário, né, as últimas mudanças grandes que tivemos ali, que alteram dinâmica de prova, não foi pela questão da competitividade, foram pela questão da segurança, o Virtual Safety Car, que de certa maneira nós criticamos no geral, mas que efetivamente acaba não mudando, né? Pelo contrário, às vezes até acaba piorando uma prova dependendo da onde ele é chamado ou não. E aí, o que pode trazer de novo ainda, talvez para ao longo desse ano, que possa trazer alguma coisa para corridas melhorarem? Estou de acordo com o Fábio Campos, existem momentos que não dá para ficar dando soco em ponta de lança. A corrida foi chata e foi. A gente tem que criticar, entender o porquê. Não ficar defendendo uma categoria que em alguns momentos proporciona espetáculos que não são aqueles que o público espera. Aí, Diogo, pode até, antes do Campos retomar a palavra, isso também pode ser até uma questão, está avaliando o lado entre o que está sendo visto na pista e o que está sendo visto na TV. Mas isso é uma discussão para vocês. Então, primeiro Diogo Campos, que está quietinho há um tempo, depois você já fala. Olha, agora com a temporada correndo, é difícil fazer alterações grotescas, algo que vá ter não precisa ser grotesco, precisa ser efetivo para mim, pelo contrário.
Não, mas no sentido de você mudar uma vírgula aqui, uma vírgula aqui, uma vírgula ali, você, dependendo da questão, você tem menos chance de efetivação, né? Seria um ponto ou melhor, de ser efetivo. Efetivação é outra coisa. Você precisaria de algo grande para tentar mexer com isso tudo aí, mas com a temporada já acontecendo, como eu falei, com um terço disso tudo aí já rolando, é difícil. Nós vamos ter uma grande alteração, por exemplo, na próxima corrida, né? Porque a gente tem uma estreia no calendário, o GP da França, ou melhor, retorno do GP da França, a estreia, reestreia, podemos colocar, o retorno como queira, de Paul Ricard, que vai ser um ponto aí para ser observado. A questão como os carros depois, por exemplo, vai para a Áustria, como os carros vão se comportar na Áustria, naquela pista minúscula. Tem pontos aí que a gente pode se apegar. Agora, além de questão de controle de prova, ou seja, de alguns julgamentos, da questão do safety car ou virtual safety car, além desses pontos, eu não vejo nada que possa ser feito no sentido de tentar criar provas mais qualificadas ou o que seja. Você vê, um dos pontos, inclusive, que a direção de prova está tentando para esse ano é a introdução da terceira zona de DRS, né? Até o Leandro JF, nosso apoiador, me questionou sobre isso no grupo essa semana, e você vê como não funcionou, né? Foi totalmente inoperante. Eu acho que foi na Austrália também que teve, né? E assim, foi zero eficiência. Sim. E agora no Canadá, Rosa, o fã que não estava tão ligado, o fã que não é o JF, né, que tá uma semana antes já está procurando todos os detalhes e tal, se ninguém avisou muito claramente para ele não sabe que teve uma zona de DRS ali, porque tá certo que eu achei a corrida até sem interesse, mas até aquela altura, mas eu não lembro de nenhuma grande ultrapassagem, não, grande ultrapassagem realmente não, mas não lembro de nenhuma ultrapassagem de fato ali. Ficou na junção das curvas 6 com 7, a parte até interessante da pista, mas para ultrapassagem é complicado, sabe? 7 com 8. Ultrapassagens 7 com 8, obrigado. E ultrapassagens também no final da grande reta, que é algo até em outros anos foi até corriqueiro, apesar de enfim, alguns problemas, mas dessa vez nada. A freada da primeira curva, né, que nós vimos até algumas ultrapassagens bem interessantes ali por fora, tem uma do Alonso em cima do Hamilton, lindíssima ali, alguns anos atrás. Enfim, nesse sentido, basicamente não funcionou. E isso marcou bastante. Eu acho que, enfim, resumindo, grandes mudanças nesse sentido não vejo. Talvez lidar melhor com essa questão do safety car, ou virtual safety car, mas eu tenho medo da gente ficar muito dependente, sabe, só em cima disso. Quando fica muito dependente só em cima de uma coisa, de uma vírgula, porque tem problemas e talvez esse seja um problema nesse momento. Como isso vai ser consertado, acho que é preciso uma análise maior e talvez até uma mudança, como já está sendo feita, ou melhor, como já está sendo planejada e aprovada, ainda bem, das asas dianteiras para o próximo ano. Mas aí a mudança é técnica, né, Fábio Campos? Que tem problemas, eu acho que está absolutamente claro. Qualquer um que tem um mínimo de visão crítica sobre Fórmula 1, que tem um mínimo de interesse numa boa corrida, num bom espetáculo, já sabe disso, né? Tem gente que se nega, mas é que eu falei, tem gosto para tudo. Eu acho que uma das grandes, uma grande questão sobre essa questão de dinâmica de prova é o pneu. Se dá para fazer alguma coisa, porque, deixa eu até fazer um parênteses aqui, né? Uma coisa é a gente criticar as boas corridas, ou as más corridas, melhor dizendo, sem ter nenhuma perspectiva de melhora, né? Como a gente, né, viveu em 2016, 15, 14, 13, 2000, 2005, 97, porque não existia perspectiva de melhora. Vinha um regulamento que dava esperança, né? Até que veio o regulamento para 2017, que quem ouve o café ouviu que não era o ideal. A gente aqui em 2016 já batia nessa tecla, né? E é impressionante como a Fórmula 1 caminhou para isso, né? Chega a ser estarrecedor como a Fórmula 1 se deixou fazer isso, porque era comandada por uma pessoa que não estava nem aí para a qualidade do espetáculo, né? Agora fico na dúvida se o Bernie Eccleston não era brasileiro. Fico muito na dúvida, porque é uma característica que a gente identifica muito por aqui.
E ele tem relações aqui com o país, verdade, né? Talvez tenha sido contagiado, né? Pelas suas raízes com namorada brasileira, tem fazenda no Brasil, enfim. Ou com outro tipo de raízes, né? Exatamente. A Fórmula 1 tinha esse comando, né? Então a gente criticava sem ter nenhuma perspectiva. Hoje, há dois fatores que são importantes. Um é que há uma direção na Fórmula 1 comprometida, é a melhor palavra, em melhorar o que está acontecendo. Porque eles sabem, eles têm um mínimo de noção disso. Eles sabem que o que a Fórmula 1 tem hoje não é que é um lixo, claro que não, mas tem muito potencial de melhora. A gente já discutiu isso aqui com e-mails de ouvintes, né? No começo do ano tinha gente, não vamos mexer em nada, tá ótimo. Claro que não estava ótimo, evidente que não estava ótimo. E o ótimo a gente vê pelo conjunto, não é por uma prova. Às vezes eu sinto isso nas análises, assim, uma ânsia de cravar tudo baseado sempre na última corrida. Tá bom, tá ruim, melhorou, piorou. E é o conjunto que a gente tem que avaliar de todo esse carro, né? Porque, propriamente dito, de 2017 para cá ele é usado. Então, há que fazer esses parênteses, né? Que hoje a gente tem uma direção comprometida em melhorar a Fórmula 1. Eu tenho uma entrevista do Ross Brown de 20 minutos, que eu tenho ela aqui no meu computador, mas eu ainda não assisti. Mas eu já, só de um pedacinho ou outro que eu já assisti, já dá para fazer assim, ou 3 programas, ou 3 textos no blog, enfim, é muito conteúdo. E uma das frases do Ross Brown, que não me sai da cabeça, está na hora de tomarmos, até hoje a Fórmula 1 sempre tomou decisões para o lado errado. Está na hora de começarmos a tomar decisões para o lado certo. Então, quando uma pessoa do tamanho dele fala isso, eu fico pensando nessas pessoas que adoram a Fórmula 1 do jeito que ela está, não no sentido de que não se deve gostar. É claro que tem coisa positiva, a gente vai discutir mais um pouquinho essa questão de campeonato bom contra corrida boa, campeonato ruim ou corrida ruim, enfim. Isso é uma discussão que eu acho que é muito válida, mas eu me refiro mais uma vez àqueles que acham que não tem que se melhorar e não pode nem se criticar. Né? Isso, para mim, é o mais assustador. Né? Não, quem critica está aí, né, já vem com esse pensamento pré-pronto. Enfim, isso é o que mais me assusta. Então, fechado feito esse parênteses, a questão da dinâmica de prova, o que mais a curto prazo pode ser mexido é o pneu. Né? E o pneu pode sim evoluir. Mas não, aí eu discordo dos ouvintes, embora eu não sei se eles estejam realmente preferindo isso ou se eles estão apenas questionando, acho que pode ser a segunda opção. Não é o pneu que se desgasta. Eu acho que a Pirelli chegou nesse ano num ponto de sintonia fina do pneu, que precisa ser trabalhado, mas que está muito perto do caminho, ou está apontado para o caminho. Você fazer um pneu que dê a opção para 2 paradas, ou 3, ou uma só, enfim, numa mesma corrida, em que seja efetivo, em que se tenha essa opção. Foi mais ou menos o que aconteceu no começo do ano, embora ali a gente sempre tenha falado que é questão de aprendizado, que é questão de decifrar o pneu. Eu acho que o Café com Velocidade marcou um gol. A gente, de vez em quando, a gente marca uns gols aqui que são às vezes nem a gente percebe. Mas eu acho que nós marcamos um belo gol quando discutimos aqui na semana passada. A questão, foi na semana passada ou retrasada? Enfim. A questão da antecedência que as equipes escolhem os pneus, né, porque nesse final de semana, eu até peguei o número certinho, são 12 semanas antes da corrida, ou seja, estes compostos que as equipes escolheram, e aí vai muito do fracasso da Mercedes, né, esses compostos foram escolhidos antes da temporada começar. A partir da França já é outra história, né, porque é uma corrida europeia, o prazo é menor, mas nós discutimos isso aqui, o Diogo há de se lembrar. E acho que foi um belo gol que marcamos, porque isso tem influência. A Mercedes ter ido com uma configuração de pneus completamente diferente, completa não, mas muito diferente das outras, ainda antes da temporada começar, ou seja, ainda sem a informação de corrida, a informação concreta. Então, eu acho que criar um pneu, para encerrar, trabalhar em cima desse pneu, que talvez não esteja muito longe, em que uma equipe possa escolher fazer 2 paradas, e uma equipe possa escolher fazer 1 ou 3, e nenhuma delas ser, como foi em 2017, 16, 15, 14, 13, 12, 11, existir a certa e a errada. Todo mundo tem que aplicar a certa. Quem fugir vai para errada. Né? Tem que existir vários caminhos. É isso que eu estou querendo dizer, Diogo, para você
emendar também, colocar o que você acha. Eu acho que é importante se criar vários caminhos. O pneu, infelizmente, ou felizmente, a curto prazo, quem tem que mexer. Para 2019 tinha outra história, já vem outra asa, a gente vai ver o que pode ser feito também ao resto do carro, porque só a asa não adianta. Enfim, mas eu acho que a curto prazo é fazer essa dinâmica de prova, que é a tecla que eu estou batendo hoje, através do pneu. Eu gosto dessa ideia, mas aí, sempre que eu estou pensando em alguma ideia nova, até para trazer para cá para Café com Velocidade, eu fico pensando em argumentos contra a minha própria ideia, para eu tentar dar uma melhorada nela. Sabe o que é isso, pneus, Diogo? É senso crítico, é senso crítico isso. A gente critica as suas ideias, se você quiser. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Não precisa se preocupar em fazer o contraponto. Não, a minha ideia é parecida com a sua. Aí eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para mim mesmo, aí eu vou fazer para você agora que eu não consegui parar para pensar na minha. Essa questão dos pneus. Até que ponto a gente pode chegar num número que seja justo, talvez seja a palavra, de trocas durante a temporada. O que eu quero dizer a gente teve na Espanha um pneu que foi bem diferente do que está sendo usado, a gente pode até dizer. E foi um momento em que a Mercedes ela teve um boom de performance incrível, né? Até teve parte de alguns fãs da Ferrari uma reclamação de favorecimento ou coisa do tipo. Depois o Vettel vem a público e fala, gente, eu testei o pneu normal nesse asfalto e não tem como. Tinha que ser um pneu especial para esse final de semana. Mas foi, querendo ou não, um pneu que deu um boom gigante para a Mercedes. Ou melhor, que veio junto com um boom de performance da Mercedes. Se foi por conta da pista, ou por conta de aerodinâmica, ou por conta de suspensão, ou do pneu, a gente não sabe. Mas como liga uma coisa com a outra, ficou todo mundo meio assim. Então, até que ponto é justo fazer essa mudança de pneus? Ou até que ponto a gente cruza uma linha em que deixa de ser eu quero melhorar o espetáculo, eu quero melhorar a dinâmica de corrida e passa a ser, poxa, eu estou mudando as regras no meio do jogo, sabe? Eu estou trocando o pneu com o carro em movimento. E a segunda parte essa questão de objetivar esse desgaste de pneus e tudo mais. Ele é muito bonito. Eu concordo 100% com ele, eu também pensei nisso, mas o meu ponto será que a Pirelli não já objetiva fazer isso? Porque aí, para mim, parece que sim, né? Agora, até que ponto a Pirelli consegue fazer isso e até que ponto a Pirelli não quer, talvez não consiga, talvez não queira se arriscar a esse ponto, porque quando eu vi a Pirelli se arriscar, e ela se arriscou até um pouco demais, e aí você vai lembrar, por exemplo, de um 2012, a gente viu a Pirelli se levada de uma maneira que ela era criticada num ponto que chegava a dar dó, sabe? Porque eles tentaram fazer isso e funcionou muito bem em algumas corridas, mas a gente teve pontos em que a linha tênue foi ultrapassada. Por exemplo, o Silverstone 2012. Né, que chegou na linha de perigo. 13, obrigado. Foi o ponto mais baixo, né? Dos estouros de 5 pneus durante a corrida, né? Sim. Então, eu fico me perguntando até que ponto a Pirelli já tentou fazer isso, até que ponto a Pirelli já viu que dá ou que não dá para fazer isso, e até que ponto a Pirelli chegou nesse ano, já com a experiência do carro do ano passado, esse carro é mais rápido, esse carro tem mais aerodinâmica, é verdade. Pisa mais, machuca mais os pneus, é verdade, mas ela já tem uma experiência da temporada passada inteira, né? E no final disso tudo, a Pirelli chega e fala, gente, tem que fazer pneus dessa maneira, ou dessa maneira, ou dessa maneira, e não exatamente está funcionando de forma constante, né? Tiveram algumas corridas que funcionou bem, mas não dá para dizer que em todas. Não sei se deu para entender tudo. Não, eu entendo o seu ponto. Peraí, Campos. Entendo até o seu ponto, mas será que a gente está pensando, ou pelo menos no seu caso, você está pensando em apenas questão de corrida ou de disputa em campeonato? Porque quando você fala da Espanha, a Mercedes está bem. Agora, no Canadá, a Mercedes já não consegue o mesmo desempenho. Então, assim, e aí? Essa linha, qual que é a linha que a gente deve seguir? E é uma linha para Campos até entrar também no debate de novo e para você continuar nessa discussão, porque faz todo sentido. Marcelo Cesarino mandou um e-mail e uma das coisas que ele se questiona
é sobre isso. Confesso que não entendi se os pneus se desgastam muito rapidamente, não deveriam facilitar as ultrapassagens? Outra coisa, que é esse pneu que desgasta tanto e dura quase uma corrida toda? Você está vendo que da mesma forma que tem o Campos falou da linha tênue e você fala da questão que pode ser bom, pode ser ruim, o próprio público, a própria audiência tem uma certa ainda dificuldade de entender essa escala. E aí, gente? É porque a gente fala, a Pirelli declarou pneus mais macios, mas quando a gente está falando de um pneu ultra macio que deu quase 40 voltas no carro do Vettel, a gente, eu acho que com a escala, né? com a escala de maciez muito maior em relação ao ou muito menor, não sei, né? Se a escala de maciez tem que ser muito maior, porque ele é muito mais macio. Enfim. Ultra não, o hiper, o que tá falando. O jogo que você está se referindo ao hiper. Exato, mas não faz, sabe, esse cara que a gente tem de hiper, passando por ultra, por super macio, eles gostam dos nomes. E a gente chega até o duro, que é aquele lá que não existe só no nome e na propaganda. Como é que o ultra macio, por exemplo, pegando agora o ultra macio como exemplo, consegue dar 40 voltas, 37 voltas mais especificamente, numa prova em que o total é 70. Não era para ser isso, né? Enfim, o meu ponto que eu estava atuando antes, quando você puxou a atenção, é, por exemplo, Mônaco. Mônaco é uma pista que é totalmente sui generis, né? Diferente de tudo. Ela coloca uma característica totalmente diferente. E a gente viu uma Red Bull, poxa, impressionante que a Red Bull conseguiu fazer. Mas aí é uma característica, assim, planejada, sabe? Algo assim, olha, Mônaco é diferente dessa maneira e talvez tal equipe ou tal equipe se encaixe melhor dessa maneira. O meu medo é de nós termos pneus diferentes durante a temporada e, por exemplo, mas com esse pneu Y a Ferrari encaixa melhor, com aquele pneu X a Mercedes encaixa melhor, com aquele pneu... É quase como se fosse um pneu feito para uma equipe ou algo do tipo. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, não. Entendeu? Eu tenho medo, entendeu, que isso aconteça. E olha, mas é porque aqui em tal pista, na França, usou aquele pneu que era igual ao pneu de Barcelona, e aí agora a Mercedes, a Mercedes voou de novo. Eu tenho medo, sabe, como eu falei, eu tenho medo de virar uma coisa de, por mais que eu tenha ideia igual do Campos, eu gosto dessa questão dos pneus, de bagunçar mesmo, e principalmente deixar as equipes perdidas, porque quando as equipes entendem os pneus, a qualidade das corridas, ela naturalmente despenca. Eu acho que é algo, assim, é bem claro para todo mundo já. Mas as equipes têm que estar perdidas com relação aos pneus. Mas ao mesmo tempo que eu aprovo isso, eu fico pensando, poxa, mas até que ponto isso é ok e até que ponto isso passa a ser, tá mudando as regras durante a temporada, tá mudando as regras com o jogo acontecendo, sabe? Tipo, você chutou na lateral, na linha de fundo é escanteio, ou estou na linha de fundo 10 minutos depois e não existe mais escanteio, sabe? Eu fico nesse medo aí, em cima dessa linha. Fábio Campos. Vamos lá. Tem muita coisa para ser colocada sobre essa questão. Em primeiro lugar, eu já falei aqui, a Pirelli tem hoje a capacidade fácil e simples de decidir um campeonato mundial. Isso está muito na mão da Pirelli. Aliás, Fábio Campos, desculpe interromper, mas Michael Knopak mandou um e-mail e até perguntou: o campeonato de 2018 será decidido por um safety car ou por pneus? Eu estava esperando um momento para colocar essa pergunta, acho que até já tinha passado, mas já que você falou da Pirelli decidindo, ele perguntou isso também. É porque, na verdade, a questão, acho que talvez que ele aborda é até um pouco mais diferente do que a gente está dizendo aqui. Hoje, o que virou a Fórmula 1? Adaptação ao pneu. Né? A Fórmula 1 precisa ser isso. Por que a Force India brilhou nos últimos anos com pouco dinheiro, com pouco mecânico, com pouca peça, enfim, até a Haas tá brigando esse ano e no Canadá não tinha peça de reposição, né? Já tinha avisado aos pilotos, olha, cuidado, não força, porque a gente não tem peças de reposição, um absurdo uma categoria viver uma situação dessa. Né? A pista é a pista mais próxima da sede da Haas, do calendário, é a equipe que fez um ótimo trabalho, tem tanta gente rica com um monte de dinheiro no bolso e uma equipe de Fórmula 1 ter que virar para o piloto e pedir para ele não forçar, porque não tem tem poucas peças de reposição, ainda deram um azar tremendo, que não é tanto azar assim, de que o Grosjean atropelou um daqueles bichinhos, né, um daquelas, não sei se aquilo chama marmota, enfim,
um daqueles que apareceram em tão destaque nos treinos, as câmeras mostraram, não mostraram o Grosjean atropelando, mas ele atropelou. Aconteceu. Então, até nisso a Haas deu azar. Mas vamos lá, voltando aqui para o assunto em questão. A Fórmula 1 ela se colocou nesse ponto de precisar ou de fazer o pneu se transformar num filtro de performance. Essa é a expressão que eu já usei aqui há muito tempo. É um filtro de performance, precisa disso, porque sem isso, né, o esquema que a Fórmula 1 trabalha hoje, a Fórmula 1 ela em 2018 ela deu uma sorte tremenda, porque não existe mais trabalhar nesse esquema que a Fórmula 1 trabalha, de 500 milhões de dólares ou meio bilhão de orçamento, a absoluta liberdade para tudo, né, claro, dentro de um regulamento, mas o carro ter projetos livres de desenho, livres entre aspas, repito, espero que o ouvinte esteja entendendo o que eu estou querendo dizer. Montadoras diferentes, cada um podendo seguir o seu lado, a sua ideia. Isso hoje é a receita para o fracasso. E, inclusive, não está acontecendo na Fórmula 1, porque eu acredito que, aí sim, eu acredito ser por sorte. Porque hoje em dia, ou você é moldada, existe uma estrutura rígida em que se encaixa ali. Eu sei que vai ter muita gente que acha que isso é ruim, que tem que dar liberdade para os engenheiros. Você dando liberdade para engenheiro, você tem a chance enorme de fazer um carro 3 segundos mais rápido que o outro. Claro que eu estou exagerando, não é 3 segundos, não vai acontecer. Mas a gente se viveu, por isso eu estou falando, as pessoas não podem ter memória curta. A gente está ainda vivendo a era Mercedes. Ainda não acabou. Né? 2018 está fluindo para o outro lado. Mas até que o campeonato mundial seja liquidado, a gente ainda pode falar que vivemos a era Mercedes. Por quê? Porque uma equipe achou uma solução tecnológica e acabou. Não há briga, não há disputa. Então, quem resolve isso? Fábio Campos. Fabrício Dutra perguntou isso. Acabou a era Mercedes? Espera, Fabrício, calma. Não vamos nos deixar levar pela última corrida. Vocês tinham acabado de ganhar as outras 2 corridas. Então, o que eu estou querendo dizer? A Fórmula 1 chegou num ponto em que ela precisa da Pirelli. Hoje a Pirelli tem tudo na mão dela. Ela pode exigir mais dinheiro, ela pode exigir mais cota de patrocínio, ela pode exigir mais participação no lucro. Ela não está fazendo isso, mas se ela quiser, ela pode. Porque a Fórmula 1 hoje está na mão dela. Hoje ela tem a Fórmula 1 na mão. Ela pode decidir sim o campeonato mundial, porque ela pode fazer uma mudança, mais ou menos aí na linha do que o Diogo está falando, ela pode fazer uma mudança que vai se adaptar muito mais a um carro, ou vai favorecer muito mais a um carro, do que o outro. O que não impede dela fazer, eu acho, mudanças. A resposta que eu tenho para o Diogo é, você cria, Diogo, uma organização de mudança. Você fala, olha, nós vamos trabalhar com o pneu até a 7ª corrida, da 7ª corrida nós vamos mudar para... Claro que ela não vai entregar todos os detalhes técnicos, mas da 7ª corrida nós vamos mudar o pneu, a partir da 14ª vem um outro tipo de revestimento, existem 1000 detalhes técnicos de pneu que eles sabem muito melhor do que a gente. Mas ela pode, olha, esse aqui vai ter uma banda de rolagem mais rígida, esse aqui vai ter uma 3ª camada, porque a borracha ela tem um monte de camadas, né? Ela vai ter uma 3ª camada mais flexível, tudo isso que muda o comportamento do carro, e ela pode fazer. Né? Porque hoje, você está falando aí, não seria injusto, mas é a pergunta que eu sempre faço aqui no café. A justiça tem que ser feita com quem? Com o público ou com as equipes? Claro que eu não estou dizendo para mudar o jogo ao seu bel prazer, para fazer uma coisa... a Pirelli faz o que ela quiser na hora que ela quiser. Repito, uma coisa escalonada, pré-programada no começo da temporada, mas que pode ser sim implementada ao longo do ano. E que pode mudar as regras do jogo, sim. Pode fazer uma equipe piorar um pouco, uma equipe melhorar. Eu acho que se não for nada radical, não vai fazer uma equipe que está andando em primeiro cair para 5º. Isso é muito difícil de acontecer. Mas mudar ali um pouquinho as distribuições de força. Essa mudança da Espanha, eu acho que eu não cravo que ela favoreceu Mercedes, Ferrari, Red Bull, porque primeiro que a Espanha acabou de acontecer em termos, né, de avaliação. Segundo que é uma mudança muito técnica, ali é uma questão de estrutura da borracha, isso que eu estou falando, bem ali dentro dos meandros do pneu. Então eu acho que essa capacidade, Diogo, a Pirelli já tem, de decidir um campeonato. Cabe a ela ser, claro, antes de tudo, evidentemente, né, idônea, né, honesta, porque a gente sabe o que existe ali de gente sendo contratada hoje da Fórmula 1, da FIA, isso tem gerado nos últimos 6 meses uma discussão lá dentro da Fórmula 1 quente, calorosa,
porque contratou uma pessoa, a Renault contratou lá o Costa, depois a Ferrari contratou outro, e aí as outras equipes reclamam, porque são pessoas que tiveram acesso aos projetos dos carros. Enfim, essa chatice da Fórmula 1, né, por ser essa competição industrial, ao invés de abrir tudo, como já foi sugerido, deveria se abrir na quinta-feira, fazer toda a avaliação dos carros com tudo aberto, todo mundo vendo tudo, porque aí acaba essa questão chata de competição industrial e fica mais esportiva. Por mais que os ouvintes podem discordar, eu acho que o lado do esporte vai em primeiro ao lado dos segredos, das soluções, enfim. Então eu acho que já está na mão da Pirelli, Diogo. Eu acho que ela pode ser um artifício. Mas a partir de 2019, talvez tudo ainda na interrogação, talvez essa balança comece a mudar. Porque talvez o carro tenha mais capacidade de fazer uma corrida mais interessante. É a frase do Ross Brown que eu acabei de citar. Né? Sempre tomamos decisões erradas. Está na hora de começarmos a tomar decisões certas para o esporte. E em 2019 é a primeira vez que vai entrar em campo, talvez, ou entrar na pista, uma decisão muito certa, uma decisão com estudo, uma decisão com um grupo de trabalho por trás. Uma decisão que quem é leigo até sabe, que é essa questão da asa, que os nossos ouvintes já estão carecas de saber. Então vai começar em 2019 esse caminho a mudar. Mas hoje, em 2018, é totalmente dependente do pneu. Totalmente. E do safety car, como a gente está falando do Canadá. Bom, então na questão do safety car, acho que pelo menos você foi numa linha para responder o Knopak fez a pergunta sobre o campeonato será decidido por uma coisa ou outra. Pode ser por ambas, na verdade, dependendo de quando acontece e como acontece. Bom, as indagações da Pirelli a gente já respondeu muitos dos temas ligados e resvalamos na questão de performance tanto de Mercedes quanto de Ferrari. E a Red Bull, que está no meio do caminho? E a Red Bull, que é a que talvez mais, sem entrar no mérito da questão dos motores, mas é a equipe que mais, vamos dizer, evoluiu de um ano para o outro. Em questão de resultados. E aí, o que está acontecendo? O que a Red Bull conseguiu perceber nessa balança que está lhe trazendo os dividendos que está trazendo esse ano? Alguém se arrisca a colocar um dedo nessa questão? Eu arrisco, Raça. Eu acho que o resumo dessa temporada, que a gente está tendo uma boa alternância de vencedores, e eu acho que isso para mim é longe de ser o suficiente. Evidentemente que é bom, mas está longe de ser o suficiente. Claro que a alternância de vencedores é saudável. Quebrar essa era Mercedes, que acho que você citou aí, o Dutra perguntou, é bom para a Fórmula 1, sim. Eu não sou dessa turma que acha que a beleza no domínio, tem um monte de gente que acha, é bonito ver um domínio, entra para a história. Não é o que mais me agrada, mas enfim, respeito quem acha que é uma... Você está falando isso por conta da Fórmula 1 ou da NBA? Não, continua seu comentário. Não, também lá. Esse comentário serve para tudo, para futebol, para qualquer esporte. Eu acho que domínio é domínio em qualquer lugar. E é sempre, eu acho que há sempre um limite. Né? Não é que tem que se proibir de existir, mas há sempre um limite. Então eu acho que essa temporada está tendo uma alternância de vencedores. Primeiro, por causa da questão do pneu, que a gente já falou tantas vezes. Eu acho que a questão dos motores se equiparou muito esse ano. O Honda subiu, o Renault subiu, o Ferrari já tinha subido o ano passado, e o Mercedes não é mais ele não está mais 3, 4 degraus acima. E nisso, quando com os motores mais próximos, entra em cena o melhor carro, o melhor trabalho, o melhor projeto. E nisso a Red Bull é nota 10. Eles têm lá pessoas absolutamente capazes, já demonstraram isso na era em que o motor era apenas um detalhe, e é impressionante como antes de 2014 o motor era só um detalhezinho bobo, quase, falando em termos bem, entre aspas, para o ouvinte entender o que eu estou querendo dizer, mas eu acho que o resumo é esse, Rosa. Os motores hoje em dia eles têm os degraus, existe o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, mas os degraus não são tão altos, não são mais tão largos. A Honda já não apanha de 15-0 da Mercedes, como apanhava até o ano passado. A Renault, é impressionante como a Renault ganhou potência, inclusive para essa prova no Canadá. Enfim, com motores mais equiparados,
os bons projetos entra em campo de novo, entra na pista o detalhezinho que faz a diferença, que é uma boa suspensão. Por que a Red Bull destrói em Mônaco? Né? Porque é aquele negócio, o forte deles é justamente a aderência, onde anula a falha do motor, porque o motor em Mônaco pouco conta. Enfim, não sei se o Diogo quer acrescentar, depois eu inclusive quero lembrar o áudio que o JF mandou para fechar esse tema, para fechar essa resposta. Vai lá, Diogo. Não, me veio à cabeça a questão dos motores, mas o Campos já explicou bem. Eu acho até que a diferença, por exemplo, hoje ela existe, o Campos até falou 1, 2, 3 aí, eu acho até que Ferrari e Mercedes, dá para dizer que são empatadas nesse sentido. Verdade. Né? A diferença que eu vejo ainda é mais um pouquinho abaixo em Renault e em Honda. Não existe, né? Em classificação, principalmente quando liberam potência extra, que num passado não muito distante a Mercedes tinha uma vantagem e hoje se equalizou completamente, né? Completamente não, mas se equalizou, né? Vale lembrar que a Mercedes foi a única que não atualizou o motor no Canadá. Eu gostei desse completamente não, mas se equalizou. Completamente não, mas se não equalizou. Mas equalizou, mas não é completo, não é total, não é 100%, não é tudo igual, não é exatamente. A diferenciação de motor ainda, esse giro a mais do Qualify, a Renault ainda não tem, ela ainda não tem esse modo. Ah, não, mas eu tô falando isso entre Mercedes e Ferrari, para ficar bem claro, Renault e Honda ainda estão abaixo nesse sentido, mas Mercedes e Ferrari e entre Mercedes e Ferrari equipes, não as outras que recebem os motores, porque essas parece que não tem esse tipo, esse recurso qualificado, né? Você vê, a Mercedes não só não atualizou o motor, como o Hamilton correu com o motor velhíssimo, inclusive, né? Não, os dois. Os dois carros. Os dois, exato. Exato. E a Honda e a Renault levou o motor novo para os 6 carros do grid. Todos eles. Eu não sei se o Hartley estava com motor novo, mas o Gasly estava, né? Tanto é que ele recebe a punição meio que em cima da hora por conta dessa troca, né? Ele tá certo que perde só 3 posições, porque já era o 16º, que é o 19º. Mas ele diz depois da corrida que sem um motor novo, acho que não conseguiria fazer um pulo aí. Aliás, nem é do assunto, mas só colocando a vírgula, a Mercedes deu um ultimato para a Red Bull, né? De, olha, você tem até... Exato. A Renault deu um ultimato para a Red Bull de, olha, você tem até... A Renault deu um ultimato para a Red Bull. Veja bem, a Renault não é questão de ultimato. A Renault pede que a Red Bull se decida rápido e a Renault sabe ou sente que a Red Bull vai sair. Eu não vou cravar aqui, mas eu sou capaz de dizer que a Red Bull vai ser Honda. Mas enfim, continua. Não, o que eu li do Abiteboul, nome muito legal, inclusive. Sírio? Isso. Foi, olha, o prazo era maio, metade de maio, eles pediram um tempo a mais, a gente respeitou um tempo a mais, falou isso até em Áustria. E agora a Bitbull fala, não, tem que fechar agora, porque eles queriam a última atualização do Renault e do Honda para poder comparar um com o outro. Eles estiveram nessa corrida, compararam, então, na França, pelo menos o que eu vi, ele termina a frase falando, na França nós queremos ou antes da França queremos essa resposta, e aí, enfim, tem toda uma questão política lá, porque é questão de paz, enfim, no final sempre tem que, eles dão uma porrada e no final tem que dar aquela aliviada, mas... Por também achar que eles vão para a Honda e por também concordar com você que eu acho que a Renault sabe que a Red Bull vai para a Honda, acho que a Renault está dando uma apertadinha, né? Mas essa definição está chegando próximo, acho que mais umas semaninhas a gente deve ter essa definição. Vai ser na França. O Christian Horner já disse que vai ser na França. A divulgação por ali, né? Alguns dias antes, alguns dias depois, mas enfim, em torno do Grande Prêmio da França. Na verdade, Diogo, quem precisa de escolher antes é a Red Bull. Né? É mais importante para a Red Bull escolher antes do que para a Renault, porque a Renault, a questão é mais comercial. Né? Claro, ela tem que se preparar tecnicamente para fornecer para mais uma equipe, isso é importante, mas é mais importante ainda para quem vai projetar o carro, porque nesse momento, estamos gravando no dia 11 de junho de 2018, os projetos já estão iniciados, os carros de 2019, a produção, a concepção, melhor dizendo, produção talvez um pouquinho mais para frente, mas a concepção
Já é iniciada. Ou seja, é mais importante para a Red Bull saber qual motor que ela vai acoplar do que para a Renault. Para a Renault, é aquela questão mais de logística, mais de operacional de fábrica. Para a Red Bull é tudo. Como que vai ser o carro? Porque um motor tem um peso, o outro motor tem um torque, o outro motor tem uma necessidade de refrigeração. Enfim, Haja visto o que aconteceu com a McLaren, exatamente quando mudou para a Honda. É isso que quer dizer, mas você vê. A McLaren sofre pela mudança tardia, porque Singapura depois 48 do segundo tempo. A notícia é de 17 de setembro, cara. É um absurdo. É Singapura. E a Red Bull, a McLaren teve que fazer furos na carenagem, furos não, né, de um jeito mais sofisticado, eu estou falando de um jeito popular, mas teve que abrir a carenagem para refrigerar o motor, fazer isso em Barcelona, naquela pré-temporada maluca que eles tiveram, muito por causa disso. Muito do problema da McLaren, se eu não me engano, a gente já esbarrou nisso aqui no começo do ano, mas muito do problema da McLaren é por causa de ser tão tarde a questão de ter aceitado o novo motor. Só para fechar uma questão das equipes, Rosa, para não deixar de responder o JF, que inclusive já foi respondido por áudio, mas eu acho que foi ótima a conversa que a gente teve lá no grupo de apoiadores, que a gente, né, disponibiliza para quem nos incentiva. O JF mandou um áudio perguntando a Mercedes favorita para o Canadá, enfim, essa questão do histórico da Mercedes, e eu respondi para ele, fiquei até feliz de ter feito essa resposta antes da corrida e não depois. Muito foi colocado a Mercedes favoritíssima no Canadá, e eu falei, JF, gravei lá o áudio para ele, tá lá para quem quiser ouvir. JF, quem está apontando a Mercedes como favorita no Canadá não está errado, eu não estou dizendo que está errado, mas eu coloco um asterisco aí. Por quê? Porque muito mais importante do que a história é o lado técnico atual. E o lado técnico atual é de uma Mercedes que não se dá bem com os pneus mais macios. Nós já falamos isso aqui, nenhuma nem duas, várias vezes. Né? O calcanhar de Aquiles da Mercedes são os pneus mais macios. Eles não usaram na pré-temporada. Eles não levaram muito para o Canadá, porque inclusive foram escolhidos na pré-temporada, como a gente acabou de falar aqui. Então, eu disse para o JF lá no áudio, falei, JF, eu não coloco, eu acho que a questão dos pneus, como os 3 pneus para o Canadá eram os 3 mais macios, eu previ que a Mercedes sofreria. Claro, não sabia que ia ser tão, né, que a Ferrari ia ganhar de uma forma tão sem ser incomodada como foi. Mas a Ferrari não, o Vettel, né? Vamos para depois falar sobre esse assunto. Depois, no próximo bloco, né? Mas enfim, eu acho que é importante a gente colocar isso também para ficar, né? Para ficar não ficar só a questão dos motores ou só no Genérico, para falar um pouquinho do Canadá também, para não fugir disso. Essa questão dos pneus ali da Mercedes de não se adaptar, e eles vão sofrer. Toda pista que vier ultra, hiper e super, né, a configuração mais macia, talvez lá no final do ano eles já tenham mais domínio disso. Mas a princípio, eu não sei qual que é para a França, vocês já sabem, Diogo e Rosa, vocês já têm a da França, eu não sei qual exatamente é a escolha, enfim, mas ali também é um traçado novo, né, um traçado novo assim, né, um traçado novidade, não é novo, porque esse Paul Ricard já está desde os anos 70 na Fórmula 1, mas o traçado novidade, enfim. E se não me engano, até a Pirelli usava Paul Ricard para fazer testes com os pneus da Fórmula 1, né? A Pirelli que tem a fábrica da Pirelli era do lado do autódromo da Turquia. Você sabia disso, Rosa? Aquele autódromo que... Aquela coisa maravilhosa que ninguém mais anda, né? a fábrica dela, eu não sei se ainda eu acho que ainda é. Os pneus são feitos lá. Então, e é do lado do lado que eu falo, né? Não exatamente ao lado como a gente fala das fábricas das equipes em Silverstone. Né? As equipes estão realmente a atravessar da rua de Silverstone. Uma questão de ser perto da pista na Turquia, eu estou falando genericamente, mas enfim, é na Turquia a fábrica da Pirelli, que é um ponto, não é à toa, não é porque o sistema de governo da Turquia agrada a Pirelli, não deve agradar inclusive, mas é por causa da posição geográfica, né? Ali ela está no meio do mundo, digamos assim, ela está justamente na divisa Ásia e Europa, ela pode jogar pneu para lá, jogar pneu para cá, enfim, é uma questão geográfica que ela está abordada ali. Chegou a informação para antes de fechar qualquer tema, macio, super macio e ultra macio, diz aqui nos bastidores Diogo Gomes sobre a próxima prova, a França. Então não é exatamente a configuração mais exagerada,
Mas tem 2 aí, enfim, aí vai entrar muita coisa em jogo para a França, né, gente? Como que esse asfalto consome, como que é a abrasividade, qual vai ser a temperatura, né? Não existem, como é que eu falo? Dados, né? Não existem, as equipes não têm dados, a Pirelli deve passar alguma coisa, mas enfim, elas não têm uma biblioteca como elas têm no Canadá, na Espanha, em Silverstone, então isso vai ser bom para a Fórmula 1, porque é aquela questão que a gente sempre fala, né? Quanto mais treino, quanto mais prática, quanto mais os caras decifram, pior fica, que é um erro conceitual, mas que a verdade, infelizmente, acontece.